antes do início da pandemia, o senhor estava propondo que houvesse um plano, um pacto nacional de desenvolvimento com a retomada da industrialização, com investimento na tecnologia reversa, para que a gente pudesse produzir cada vez mais aqui no Brasil. Agora, com essa pandemia, o senhor está propondo debater esse assunto sob que termos? O que é que mudou na concepção em relação a esse assunto? A base do problema se agravou como eu nunca imaginei que fosse acontecer, mas o argumento em favor de um projeto nacional de desenvolvimento que reindustrialize o Brasil, que devolva ao Estado a responsabilidade de promover o desenvolvimento e de financiar a superação das desigualdades, que são o mais grave problema brasileiro, ficaram muito mais claros hoje. Veja, meu irmão Joelson ou Elivaldo, vocês que estão me dando essa oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs do Piauí. Nós estamos importando da China equipamento de proteção individual para os nossos servidores da saúde. Se você pegar os enfermeiros que morreram no Brasil, é a soma de todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todas as outras categorias, na Itália e na Espanha, juntos, e ainda dá o dobro. Porque nós estamos mandando os profissionais de saúde brasileiros para a linha de frente desse combate. Ontem foi dia de homenagear os enfermeiros e enfermeiras, mas essa é uma gente que está indo para a luta, não é? Sem os devidos equipamentos de proteção individual, porque o Brasil não tem. Os respiradores, o Nordeste fez um consórcio, nós importamos da China. Quando o avião fez uma escala nos Estados Unidos foi lá, botou preço e tomou os respiradores, e o Brasil levou o cheixo, como a gente chama aqui, levou um calote, porque nós não sabemos, desaprendemos todo o complexo industrial de saúde. Os reagentes para o teste, que sem isso não tem planejamento, é tudo uma caminhada no escuro, o Brasil não sabe fazer. Aí o presidente da República inventa, nunca vi na minha vida político prescrever na televisão remédio. Isso é uma tarefa estrita dos médicos, porque todo remédio é um veneno, que o médico sabe qual é a dose que dá para curar e qual é a dose que dali para diante é veneno mortal mesmo. Aí o presidente vai para a televisão e diz que a cloroquina é a solução da lavoura, etc. Nenhuma pesquisa mundial demonstrou que isso funciona. Mas o Bolsonaro mandou trazer toneladas de cloroquina da matéria-prima da Índia, e está tudo estocado do quartel, no laboratório do Exército, para amanhã jogar fora. Esse é o escândalo do Brasil. Quando a gente entrou na crise na pandemia, metade dos brasileiros, 100 milhões dos nossos irmãos e irmãs, estavam ganhando R$413 por cabeça, antes da pandemia. Agora piorou muito. Quando a gente entrou na pandemia, nós estávamos com a metade da população brasileira entre informalidade, autônomo, 38 milhões e 400 mil brasileiros, e 12 milhões e 800 mil pessoas abertamente desempregadas. Nós vamos para 20 milhões de desempregados. É uma tragédia você ter um problema dessa natureza e o grande Boeing, que é o Brasil, uma economia complexa, difícil, administrada por um chimpanzé, e um chimpanzé piadista e arrogante, porque nem o luto, nem a humildade tem. De um lado, temos aí enfrentado as consequências da pandemia. De outro, acompanhado aí em Brasília, uma crise institucional que começa a ganhar volumes, envolvendo o executivo, trocas de ministros e também uma falta de diálogo, de articulação envolvendo governo, Congresso Nacional, Judiciário, Supremo Tribunal Federal. Com esse quadro todo, na sua visão, onde nós vamos parar? Olha, eu estou me esgoelando, falando pelos cotovelos, não é? Porque eu estou muito mesmo preocupado com o rumo do Brasil. Porque na pandemia nós estamos fazendo tudo errado. Nós não estamos testando, nós não estamos fazendo o sinal correto de coesão, disciplina, não é? Na questão do isolamento social, e nós não estamos expandindo a assistência na velocidade necessária para acudir o pico que ainda estamos apenas começando a experimentar de forma desigual no Brasil, embora em alguns lugares a gente já esteja vendo a cara aterrorizante desse pico da pandemia. Pessoas, ontem, por exemplo, a Rede Globo mostrou, né, é a sua competidora, né, mostrou uma criança de 15 anos, porque morre mesmo. Morrem pessoas, embora estatisticamente as pessoas mais idosas morram mais, mas um terço tem menos de 50 anos. E aí você tem uma crise econômica terrível no mundo inteiro, e no Brasil ela vai ser duplicada, porque nós já estávamos com o corpo econômico brasileiro muito fragilizado, e agora estamos tendo uma espécie de parada cardíaca. Achando pouco
o tamanho do abacaxi, do problema, da combinação de uma crise de saúde pública, a pior dos últimos 100 anos. E a pior crise econômica da história, o Bolsonaro, semana sim, a outra também, introduz um componente de crise política com gravíssimo potencial institucional. Olha, este é um caldo em que até o impeachment é uma solução heróica que é ruim. Não que ele não mereça, porque ele já cometeu o crime de responsabilidade, mas é porque ela demora 6 meses e deriva as energias que nós devíamos estar todo mundo junto, usando da nossa inteligência, da nossa humildade, do nosso esforço, da nossa capacidade de cooperar, de ter compaixão para ajudar a salvar a vida do povo e os empregos da nossa população. Quero agradecer ao senhor pela entrevista, falando a respeito das questões também da economia. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí. O senhor que parece que até que escreveu sobre esse assunto do Pacto de Desenvolvimento Nacional que se propõe o Brasil nesse período. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Eu estou com um livro, aproveitei aqui o isolamento, eu sou população de risco, já tenho 62 anos e estou trancado em casa, apesar de ser um lutador, não é? Mas estou fazendo o que eu posso para ajudar. Então esse livro já está na editora, vai ser lançado em alguns dias e ele tem um título duplo, Projeto Nacional, e eu quero chamar a atenção, então o outro título é O Dever da Esperança. E eu digo ao irmão e à irmã do Piauí, de quem eu sou por tudo irmão mesmo, porque eu sou daqui, sou de Sobral, que é ali junto com a fronteira do Piauí. Se você puder, meu irmão, fique em casa. Se você puder, fique em casa. Se de todo não puder, bote a máscara, se proteja, proteja as outras pessoas, porque esse vírus não tem ideologia, ele não tem raça, ele não tem credo, ele mata mesmo e mata sem fôlego. Obrigado, ministro Ciro Gomes, pela entrevista aqui no Jornal do Piauí.